Prontinho. Abrindo nosso documento aqui. Vou criar um documento novo no Photoshop, como se eu fosse criar um banner para uma página no nosso navegador. Então, vou criar aqui 1920. Vou colocar aqui com altura de 500. Também entrando na sala. Opa, Jaqueline, tudo bom? Tá ouvindo? Vamos lá. Criei aqui o nosso banner. Lembra da reguinha que ela era? Vou trabalhar com a mesma limitação de 980 pixels de exibição, como se fosse um banner para uma página de algum cliente. Então, vou criar aqui um retângulo com essas dimensões. E vou alinhar o meu retângulo usando a ferramenta de alinhamento ao centro da página, criando as margens limitantes aqui, ó. E pronto, beleza. Ontem eu disponibilizei aquela imagem para você estar fazendo o download, e hoje eu vou estar mostrando para vocês um pouquinho de uns detalhamentos que a gente pode estar utilizando para estar trabalhando, né, nas edições das nossas imagens. Então vamos lá. E vou apresentar a vocês uma outra ferramentazinha bem bacana. Vou escolher essa foto aqui que é um pouquinho mais complexa para fazer a limpeza. Vou até disponibilizar o grupo, o link lá no grupo para vocês fazerem um download. Tá aí no grupo e vou colocar aqui no chat da nossa videoaula. E vou estar utilizando ela para a gente estar trabalhando com essa imagem. Fiz o download, importei ela. Aqui está a nossa imagem. Dá um zoom aqui para a gente ver, ó. E a gente vai estar trabalhando com ela, fazendo com que vamos criar um conceito de imagem baseado em tudo que a gente viu. A gente vai utilizar somente as ferramentas que a gente utilizou ontem. Então, vou fazer uma seleção nela aqui. Vou utilizar o laço magnético. Iniciar minha seleção. Prontinho, criei uma seleção aqui simples ao redor dela e vou selecionar minha máscara de camada para a gente estar limpando as arestas aqui. Aqui uma dica que o Cleiton até mencionou lá é a respeito da espessura do pincel. Quanto maior a espessura do pincel, mais pixels o software vai tentar pegar para tentar limpar. Então, por exemplo, se eu quero limpar uma aresta um pouquinho mais fina aqui, ó, algo mais delicado, eu vou diminuir o meu pincel aqui. E vou utilizar ele. Assim eu vou conseguir limpar um pouquinho melhor a nossa imagem. Vou limpar essa parte de baixo, que às vezes fica irregular. Esta aqui é a nossa imagem, galera, utilizando as ferramentas que a gente utilizou ontem. Vou selecionar a máscara de camada. Fica aqui, ó. Vamos lá. Agora, a partir do princípio de tudo que a gente utilizou hoje, ontem, eu vou criar, né, um conceito de arte, um banner, como se fosse voltado para uma área de estética, beleza, algo que viesse a remeter o que a gente quer utilizar na imagem. Então, vamos tentar utilizar as máscaras de camada do texto. Então, eu vou ampliar nossa imagem, deixar ela assim. Prontinho.
Aqui tá a minha imagem, tudo bem bacaninha. Tá todo mundo entendendo, me ouvindo bem? Tranquilo. Muito bem. Tranquilo? Perfeito. Tô ouvindo aqui, tranquilo. Tá, beleza. Então, vamos trabalhar agora com um pouquinho de texto, tipografia. O que eu quero que vocês prestem atenção? Que o que eu ensinei para vocês, utilizando as máscaras de camada, ele se aplica a qualquer elemento dentro do Photoshop. Desde o texto, uma imagem, um ícone, um vetor, dentre outros. Então, a gente consegue fazer com que isso seja aplicado a qualquer elemento. Então, vamos criar um banner com um conceito bem interessante. Eu vou aqui no Google mesmo. Vou abrir aqui uma imagem e vou colocar aqui. Pegar um background com flores. Vou aqui pegar uma imagem grande para ficar interessante. Pode ser esse aqui. Esse aqui mesmo. O tamanho não está tão grande, mas dá pra gente utilizar. Vou arrastar aqui no nosso Photoshop. Aí aqui segue aquela regra que eu acho que algum de vocês estava tendo algumas dificuldades. Sempre que eu colocar um elemento aqui no meu Photoshop, ele vai tentar sobrepor o elemento selecionado. Então, por exemplo, como eu estava com a imagem que eu fiz a edição selecionada, quando eu arrastei a imagem, ele vai para cima. Poxa, Vinícius, se eu quiser colocar abaixo, seleciono o meu background, meu plano de fundo aqui, que é da minha área de trabalho. E se eu pegar essa imagem que eu fiz o download e arrastar, eu consigo fazer com que a nossa imagem fique sobreposta nela. Entendeu? Uma outra coisa é que tinha algumas pessoas com dificuldade em relação a imagens que a gente abre diretamente no Photoshop, devido a esse cadeadozinho aqui, ó. Esse bem que fica aqui do ladinho. O que acontece? Quando a gente abre uma imagem, ou pela primeira vez, a maioria delas vem com um bloqueio. Vou abrir aqui, ó, como se fosse uma imagem nova. E aqui ela vem bloqueada, nosso cadeadozinho aqui. Se eu clicar aqui nessa área limpa 2 vezes, ele vai abrir, né, vai desbloquear a minha camada. Se eu clicar em cima do cadeado somente uma vez, ele também desbloqueia a minha camada. Uma vez que ele desbloqueou a camada, eu consigo movimentar essa imagem de forma um pouco mais livre. Posso até arrastar ela e ir para uma outra tela de pintura. Então facilita um pouco a gente estar utilizando ela. Então é mais uma questão de prática. Com o tempo vocês vão pegar esses detalhes, mas por hora a gente vai utilizar essa imagem aqui, um background, que a gente está fazendo algo diferente. Vou estar ampliando ele. E esse é um detalhe que eu vou apresentar para vocês. Nosso objeto, ou nossa camada, o Photoshop, tem mais de 3 ferramentas que a gente vai estar aprendendo hoje. E após essas ferramentas, a gente vai estar começando a criar os nossos banners. Vou ensinar vocês a fazerem alguns vetores, trabalhar com alguns ícones, criar ícones, editar, ou até vetorizar algumas artes no Illustrator. E a gente já vai iniciar a criar nossas páginas, nossos layouts, com base em uma estratégia que a gente utiliza na agência lá. Então, a partir de hoje, a gente já vai começar de fato efetivo o que é realmente o curso, que é criar as páginas. Então, essas outras ferramentas que eu vou ensinar para vocês agora são ferramentas bem básicas, que vão auxiliar vocês, vai dar uma diferença. Por exemplo, sempre que eu tenho um objeto aqui, ó, se vocês puderem observar, aqui do ladinho, ele tem um quadradinho do lado das imagens. O que significa? Significa que esse item aqui é o que a gente chama de objeto inteligente. Poxa, Vini, o que é um objeto inteligente? É algo que, se eu editar, der 2 cliques nele, bem em cima do meu objeto, ele vai abrir uma outra tela com o meu objeto. Porém, eu posso vir aqui dentro desse meu objeto e fazer uma edição. Posso criar outras formas.
escrever um título, um texto, qualquer coisa que eu fizer aqui. Fiz isso dentro do meu objeto inteligente aberto e salvei com Ctrl S. E aí eu vier aqui, ele vai estar editado. Mesma coisa com ela. 2 cliques. Nossa mocinha está aqui bonitinha. Peguei um objeto, soltei. Dei um Ctrl S. Deixa eu ver. Ah, tá com dando erro no meu Photoshop aqui. Não. Pontinho. Converter em objeto inteligente. Beleza. Tá aqui. Ctrl S. Ah, foi. Teve um errinho aqui no meu Photoshop, galera. Vou explicar para você o que aconteceu. Alguns dos elementos que eu coloquei aqui, o Photoshop não estava reconhecendo como objetos inteligentes. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou pegar a minha imagem, vou rasterizar ela, transformar numa imagem normal para incluir no meu documento. E agora sim, vou clicar com direito e vou converter em um objeto inteligente. Prontinho, tá aqui. Agora ela é um objeto inteligente. Então, voltando, se eu der 2 cliques aqui, ó, em cima dele, ele vai abrir uma tela de edição com o meu objeto. Então, se eu pegar, criar um retângulo aqui e der um Ctrl S, salvar, ou vir aqui no mesmo botãozinho aqui, ó, início e salvar, o meu objeto vai estar salvo. Porém, eu vou lá e fecho. Tudo que eu faço dentro de um objeto inteligente, ele altera na minha tela principal. Para que serve isso, Vini? Para a gente não precisar ficar com muitas camadas ou muitas edições específicas em um único item nosso. Então, a gente utiliza desse método até para facilitar um pouquinho a questão do nosso trabalho. Então, deixa eu voltar aqui, deletar esse retângulo, salvar e voltar aqui para a nossa tela de pintura. Prontinho. Vamos lá, a segunda ferramenta. A segunda ferramenta que a gente pode utilizar para estar trabalhando fundos de imagem, aqui que a gente vai utilizar muito também, é a questão dos filtros. Se eu clicar aqui em filtro, eu tenho uma demanda, vários filtros, galerias, se eu tiver plugins instalados, vai estar aqui. Mas uma coisa que a gente vai utilizar muito é o desfoque. Então existem 2 tipos de desfoque que a gente vai utilizar muito, que é o de superfície. O desfoque de superfície ele vai dar um desfocador de leve, que permite que a gente faça tratamentos de imagem, por exemplo, no rosto, na pele, de uma imagem, por exemplo, vai criar aquele efeito porcelana no rosto de alguém. E o gaussiano. O efeito gaussiano é esse efeito desfoque aqui, ó, que muitas vezes a máquina fotográfica utiliza. Então, quanto maior o desfoque, mais difícil ou mais embaçado fica o background. Tem alguém tentando entrar na sala? Deixa eu só aceitar aqui. Prontinho. Então, em base seria isso, galera. Então, vamos trabalhar a partir desse conceito. Vamos criar um bannerzinho relacionado, tipo, Dia da Mulher, Dia Internacional da Mulher, algo do tipo, ou voltado para a moda. Vou tirar isso aqui. Vamos utilizar um background por hora, branco. E vou usar tipografia. Vou clicar aqui na minha ferramenta texto. E vou escrever um texto aqui, ó. Dia da Mulher. Vocês veem que está em branco, mas a minha ferramenta propriedades já está aberta, selecionada aqui, ó. Fonte, os meus caracteres, né? Os tipos de fontes que eu tenho. As características dela, se vai ser regular, black, itálico e as cores. Vamos usar uma cor aqui um pouquinho diferente. E tá aqui o meu texto. Além dessas ferramentas aqui, tradicionais aqui da área de trabalho, a gente tem aqui a ferramenta de parágrafo, com algumas outras opções, ó, de alinhamento. E a gente tem a ferramenta, as opções de texto. O que seriam essas opções de texto? As opções de texto permitem que, por exemplo, eu escrevi aqui, ó, Dia da Mulher, mas não acho que não ficou legal, eu queria todo maiúsculo. Eu posso vir aqui e ativar o uppercase, ok? Todas as letras vão ficar maiúsculas. Então, fiz isso, tá tudo maiúsculo. Vou utilizar uma outra fonte aqui.
uma fonte bem comum, que é bacana e é fácil de achar, que é a Open Sans. Quase todas as máquinas vêm com ela. E pronto. Eu tenho aqui o meu texto Dia da Mulher, Open Sans. E vamos tentar criar algo utilizando as máscaras de camada com um conceito diferente do que a gente viu. Então, por exemplo, eu tenho aqui a imagem dela como objeto inteligente e eu tenho aqui a nossa ferramenta de texto. Vou pegar a ferramenta de texto, vou clicar e editar um pouquinho melhor. Quero dia em uma linha e mulher em outra. Prontinho, tá aqui. Bem, quero fazer uma montagem diferente, algo que remeta mesmo a essa questão do Dia da Mulher. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou aqui, tudo que eu fizer nessa camada, tudo que eu tiver aqui em camadas, eu posso controlar por aqui. Se eu quiser reduplicar esse texto, ou fazer com que tenha uma cópia, eu posso vir aqui na camada, clicar com direito e posso fazer rasterizar o texto, converter em objeto inteligente ou duplicar a camada ou excluir. Então, se eu duplicar, ó, vocês vão ver que ele vai dar um OK, ele vai duplicar aqui para mim. Significa que ele fez uma cópia do meu texto em cima do que já tinha. Ou eu posso utilizar o atalho, vou dar um Ctrl Z aqui, sumir, que eu costumo utilizar, que é o Ctrl J. Eu utilizo muito o atalho porque acelera um pouquinho, otimiza o tempo. Está aqui o nosso texto. Vou fazer uma montagem básica utilizando tudo que a gente aprendeu de máscara de corte, de máscara de camada. Vou apagar aqui, ó, dia, tá? E vou deixar da mulher. Vou dar um Enter. E eu quero o texto dessa forma. Vou alinhar tudo à minha esquerda. Tá aqui o meu texto alinhado à esquerda. Vou dar um Ctrl T e vou ampliar ele aqui ao máximo que fique interessante. Beleza. Agora eu quero que esse texto me dê aquela sensação de que parte está atrás dela e parte está à frente dela. Como é que eu vou fazer isso, Vini? Agora entra aquilo que eu falei para vocês. A máscara de camada se aplica a todos os objetos do meu Photoshop. Então, por exemplo, aqui onde está o dia da, eu vou criar aqui, ó, a nossa máscarazinha de camada. Lembra do íconezinho que parece a bandeira do Japão? Cliquei, criei a minha máscara de camada. Pronto. Agora eu posso editar separadamente pedaços dessa camada e fazer com que a minha imagem e o meu texto se conversem. Então vamos lá. Eu quero que tudo que está aqui no ombro dela fique por trás, porém o dia fique por cima do cabelo dela. Como é que eu faria isso? Eu vou pegar aqui, ó, primeiro eu vou colocar a minha imagem por baixo do texto. Opa, coloquei a máscara na página, na camada errada, vou clicar aqui, no dia. Tudo que está aqui, agora eu quero que tudo que esteja no ombro dela, esteja por trás dela, e tudo que está à frente dela, né, aqui, na frente do cabelo, continue da forma que está. Como eu estou com a minha máscara selecionada, galera, eu posso vir aqui na minha ferramenta pincel. E lembra o que eu disse? Vou reduzir o tamanho dele aqui. Que quando eu tiver com o branco selecionado, ele vai exibir. Porém, se eu mudar o cursor e colocar o preto, ele vai apagar. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui na nossa camada e vou fazer isso aqui, ó. E a gente conseguiu fazer com que o nosso texto viesse ficar o oposto do que a gente queria. Vini, e se eu quiser utilizar o oposto? Eu quero que o que tiver no ombro dela fique à frente e o que tiver no cabelo dela fique atrás, com o contorno do cabelo. Não sei se vocês pensariam isso. Então, o que a gente pode fazer? Existe uma ferramenta, uma forma de fazer uma seleção rápida. E qual é? Aqui na imagem, ó, na minha camada onde está a nossa modelo, eu vou segurar a tecla Ctrl e vou clicar em cima da camada. Podem ver que quando eu faço isso, o nosso cursor ele fica com um quadradinho pontilhado. O que isso significa? Que eu estou criando uma seleção em cima da camada no formato da imagem. Então, por exemplo, eu estou selecionando até os cachos de cabelo dela. Já selecionado, aqui, ó, eu vou clicar aqui na nossa máscara de camada do texto. E, mais uma vez, vou utilizar o pincel.
com a cor preta selecionada e vou apagar. Vou dar um Ctrl D e tudo que está atrás dela vai ficar, tudo que estava aqui em cima do cabelo dela vai dar a impressão de que está atrás dela e o do ombro está à frente. Tá dando para entender, galera? Tá sim. Que bom. Beleza? Beleza, Vini, só que ficou uma coisinha um pouquinho estranho. Ficou aqui essa parte um pouquinho mais esbranquiçada no cabelo dela. Acho que não ficou muito legal, né? Ficou muito atrás o texto. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, na nossa máscara de camada, desfazer o que a gente fez. Vou movimentar o texto um pouquinho para cá. Assim, para quem estiver lendo entender que é a letra A. E vou fazer novamente a mesma regrinha. Vou dar um Ctrl, selecionar a imagem, vim com a ferramenta pincel, cor preta selecionada, vou apagar aqui, ó. Pronto. Dá um Ctrl D, tá aqui selecionado. Essa parte que ficou esbranquiçada aqui, ó, é uma parte que a gente utilizou e que acaba acontecendo que são os pixels um pouco mais próximos do fundo e acaba ficando esbranquiçado. Como corrigir isso, Vini? A gente poderia utilizar a ferramenta pincel e tentar refazer esse contorno, ou tem uma outra forma que fica bem interessante de utilizar, é isso aqui, ó, na nossa camada. Eu vou clicar na nossa imagem, onde está a nossa camada, que é a imagem da nossa modelo, e vou vir aqui nessa ferramenta, aqui nesse FX. Isso aqui são opções de mesclagem, ferramentas que a gente pode utilizar. Quando eu clico aqui na barra, ele vai me abrir esse painel de comando aqui, ó. Aqui eu tenho N efeitos, por exemplo, eu posso criar um traçado ao redor da nossa imagem. Vou colocar esse traçado aqui na cor preta para vocês identificarem. Olha lá. Eu consigo criar um contorno ao redor da imagem, tanto interno quanto externo. Aqui eu posso aplicar uma sombra interna. O que seria essa sombra interna? Escurecer ou criar uma sombra da parte de dentro, de fora para dentro dela. Então, distância, olha lá, desfoque e o tamanho. Brilho interno, mesma coisa, posso utilizar qualquer cor e ele vai trabalhar com a mesma forma. Vou colocar aqui as mesclagens, que eu expliquei para vocês, a mesma regra de mesclagem que tem aqui, a gente tem aqui. Então vou deixar aqui normal. E aqui é a opacidade. Aqui eu escolho o ruído, que é para deixar aquele efeito um pouquinho mais pixelizado, ó. Então vou deixar ruído 0. Escolho o tamanho. E escolho o desfoque. Olha lá. Então aqui, ó, vou mexer na opacidade um pouquinho. Sombra interna, mesma coisa. E a gente vai vir aqui agora na questão de brilho externo. Aqui quando está o brilho externo, vou utilizar a mesma regra, o preto, normal. Deixar um pouquinho mais escuro. No interno, vou deixar um pouquinho mais escuro. Pronto. A gente conseguiu tirar um pouquinho o efeito aqui nos nossos objetos. Ah, Vini, mas tem uma partezinha aqui, ó, que não ficou muito legal. Como é que funciona isso? Essa partezinha que não ficou legal, a gente pode estar utilizando a ferramenta de camada, tá apagando ela, usando a mesma regra, vou selecionar a nossa imagem, né? E com a camada selecionada, tudo que eu tentar apagar por fora vai ser apagado, tudo que eu apagar por dentro vai ser selecionado. Então, por exemplo, vou transformar, como está ficando muito grande, eu vou clicar com o direito e transformar em um objeto inteligente. Vou criar aqui a nossa camada e tentar selecionar o nosso objeto. Pronto.
Vou selecionar a nossa camada e com a tecla Ctrl Shift I eu vou inverter essa seleção, ou seja, eu selecionei a parte externa e aqui, e vou utilizar o pincel para estar apagando esse excesso que para mim não é interessante. Ó. Tá bom. Acho que aqui também. Aqui no ombro. Ctrl D. E daí a gente fez a limpeza. Sempre usando camada. Vini, mas se eu quiser ativar, editar aquele efeito, em vez de utilizar a sombra, utilizar aquele efeito numa cor rosa. Segue aquela mesma regra, galera. Ele é um objeto inteligente. Então, se eu vier aqui no meu objeto, ele é 2 cliques, ele vai estar aqui para me editar novamente. Ó. Todos os meus efeitos vão estar aqui. Ó. Se eu clicar aqui 2 vezes nos nossos efeitos, vai abrir o painel, os nossos efeitos todos selecionados. Ó. Se eu quiser colocar aqui um rosa, ele vai aplicar. Ó. Aqui, vou utilizar um rosa, vou aplicar, ok, e ok. Pronto, fiz aqui a alteração, dou um Ctrl S para salvar, olha lá, salvou a camada. Quando eu voltar aqui, as minhas alterações lá continuam no meu banner. Então, tudo que eu fizer lá e salvar, der um Ctrl S, altera aqui. Se eu vier e fizer um Ctrl Z, voltar para as configurações originais, dá um Ctrl S, aqui acontece a mesma coisa, ele volta às configurações originais. Beleza? Voltando aqui para a ferramenta de texto, onde a gente está com o texto selecionado, eu tenho aqui 2 itens, né, que são utilizados e dá para a gente utilizar muito. Que é a questão da opacidade, ou seja, questão da transparência, para deixar um pouquinho mais claro para vocês. E tem uma outra ferramenta que a galera confunde muito, que é o preenchimento. O que é o preenchimento? É o brilho interno da nossa camada. Então, por exemplo, eu estou com um texto aqui selecionado e eu não tenho nenhum contorno. Se eu vier na nosso texto e soltar a camada, vou soltar essa máscara aqui, deletar ela, está aqui o nosso texto, vou criar um contorno nele. Ferramenta traçada, vou deixar um contorno, um rosinho um pouquinho mais escuro. Quero uma espessura um pouquinho maior, externo, 4 pixels tá bom, dá um OK. Se eu vier aqui em preenchimento, vou reduzir todo o preenchimento, mas o nosso contorno continua. Então vou deixar um preenchimento aqui de 25, para dar a entender que tem uma fonte. Nosso contorno está um pouco forte, vou deixar um pouquinho mais escuro. Ok. E ok. E vou usar a mesma técnica que a gente utilizou. Clicar na minha imagem, no meu texto, criar uma máscara de camada, selecionar a camada que eu quero fazer a edição e vou apagar aqui. Ctrl D. Está aqui o nosso texto por trás da imagem. Lembra do nosso textinho que a gente criou aqui, ó, da mulher? Vou escolher a camada que eu tinha exibido aqui. Vou apagar essa parte de edad. E vou utilizar o texto mulher para continuar a nossa montagem. Vini, quero utilizar a mesma configuração que eu utilizei nesse texto aqui. Mesmo contorno, opacidade. Como é que eu faço isso, Vini? Aqui no nosso texto, onde a gente utilizou as ferramentas de efeito, eu posso vir aqui e tentar aplicar de novo na mulher, tentando seguir os mesmos valores que eu utilizei no traçado, no contorno, na opacidade. Ou eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Clicar com direito e copiar o estilo da minha camada. Então, clico com direito, copiar o estilo da minha camada, e venho no meu texto, clico com direito e colo o estilo da camada. Ele vai aplicar tudo que eu fiz no meu texto anteriormente e vai aplicar nessa camada. Então, eu consigo replicar esse efeito. Fiz tudo isso, ó, tá aqui. Essa vai ser a minha imagem principal do meu banner,
ou algo que eu vou utilizar no conceito do nosso site. Tá bacana, gostei do que eu fiz, e o que eu vou fazer? O que eu acho interessante? Organizar nossas camadas é algo muito importante. Manter isso aqui organizado auxilia muito, tanto para você que for fazer o teu layout, quanto para o design ou desenvolvedor. Vamos supor que você está criando uma arte de um banner e um cara está criando um aplicativo para vocês e ele precisa disso de uma forma um pouco mais trabalhada. Qual a melhor forma de fazer isso? Eu vou pegar aqui o nosso arquivo, todo o nosso arquivo, tem ela, e eu selecionar tudo segurando Shift, eu clico na primeira, Shift na última, e vai selecionar as camadas. Eu posso criar uma pastinha, colocar todos dentro de uma pasta e dar 2 cliques e nomear ela aqui como mulher. Pronto, tá aqui, tá tudo dentro da minha pasta. Porém, se eu clicar em um item individual, eu movimento esse item individualmente. Para me selecionar todo o item, eu tenho que clicar na minha pastinha, dar um Ctrl T, e aí eu seleciono ela com todos os itens. Ou eu posso simplesmente vir nela aqui, ó. Vou tirar a nossa pasta, vou selecionar todos os nossos itens e utilizar aquela regrinha que eu ensinei para vocês, converter tudo em um objeto inteligente. Pronto, tudo virou um único item com o nome mulher. Agora sim, se eu clicar em qualquer um deles, eu consigo movimentar tudo de forma única, como se estivesse todos selecionados. Ah, Vini, beleza, mas e aí, agora? Se eu quiser editar os itens separados? Mesma regra, galera. Dou 2 cliques aqui na minha camada e eu consigo ter acesso a todos os itens separadamente. Tá vendo? Então, a regra continua, se aplica e a gente consegue fazer todas as edições. Prontinho, tá aqui a nossa imagem, beleza, o nosso banner. E aqui, pra gente finalizar esse pedacinho aqui, ó, a gente pode utilizar um background qualquer, aquele que a gente utilizou de flores, ou utilizar um backgroundzinho um pouquinho mais condizente. Background pink. Esse aqui. Colocar por trás da nossa imagem. Então, Ctrl T. Ampliar proporcional. Prontinho. Um exemplozinho de um banner pra gente trabalhar. Beleza, galera? Tá dando pra entender, pessoal? Sim. Sim. Beleza. Hoje Tranquilo. não precisa se preocupar, porque eu tô gravando hoje, tá gravando direitinho aqui a aula, então vai estar registrado toda a aula para vocês. Qualquer coisa, se tivesse dar outro problema, não se preocupe que eu regravo novamente igual fiz ontem. Agora essa vai vir uma parte... Eu com certeza vou rever. Agora vai vir uma parte bem interessante, que é a parte de exportar a imagem. É algo muito, muito importante que influencia muito no tempo de carregamento da sua página. Poxa, Vini, o que significa? Por exemplo, se a gente está trabalhando com uma página web, né, no nosso navegador, o que acontece? Ó, vou reduzir aqui, tentar utilizar como se essa página aqui fosse um navegador. Pronto. Esse seria o nosso banner inteiro, num monitor 1920 por 1080. Então tá aqui a nossa arte, o nosso banner exibido em um monitor. Então vocês podem ver que eu tenho uma boa visualização. A resolução tá bacana, o estilo, eu consigo ver bem e não tem um zoom muito longo em cima dela. Então por que eu vou utilizar uma imagem com muita resolução, deixando o meu site pesado para carregamento? Então essa é uma parte que é bem interessante. Uma das vantagens de andar com software atualizado, né, no caso o Photoshop, o Illustrator, é que à medida que ferramentas forem saindo, auxilia muito vocês.
Então, por exemplo, aqui onde tem o nosso banner, nosso background, eu vou selecionar e vou colocar aqui, ó, fundo. Vou usar o português mesmo. E aqui, mulher. Vini, quero exportar as duas imagens, só que eu quero exportar de forma separada. Para quando eu for criar o meu site, se na hora lá eu quiser mudar ela de posição e colocar do lado esquerdo, do direito, eu tenho essa liberdade. Então, vou deixar nosso bannerzinho aqui, nossa mulher aqui, e vou selecionar os dois itens. Existem várias formas de a gente exportar um arquivo, né, ou uma página, como imagem ou tipo de arquivo. Uma delas eu posso vir aqui, ó, em arquivo, salvar como. Se eu fizer isso aqui, eu não vou estar salvando somente como formato aqui, ó, tipo Photoshop. Eu posso estar selecionando N formatos que ele disponibiliza aqui para mim, ó. Então, por exemplo, se eu colocar aqui em JPEG, eu posso salvar essa imagem em formato JPEG. Vou botar aqui, ó. Vou criar uma pasta. Aula 2. Vou colocar aqui BN banner teste 1. Beleza, coloquei no formato JPEG. Aí, salvar. Quando eu salvo, ele me abre essa tela de configuração. Qualidade máxima, média, alta, baixa. E eu coloco aqui na qualidade máxima. Vocês vão ver que o nosso arquivo, aqui eu posso colocar a linha de base otimizada, para deixar um pouquinho melhor a qualidade. E vou salvar ele. Ele vai salvar tudo isso aqui que vocês estão visualizando. Vou abrir aqui para vocês a nossa pastinha, aula 2. E aqui, ó, vou passar o mouse. Vocês vão ver que o nosso arquivo em JPEG está com 239 KB, com uma resolução 1920 por 500. Tenho um banner só, vou dar 2 cliques, abrir a tela de visualização aqui para vocês verem que eu estou com 2 monitores. Tá aí, ó, que é a nossa imagem. Porém, Vini, eu quero essa imagem um pouquinho mais leve. Beleza, onde eu possa selecionar o tamanho que vai ficar esse banner, né? E sem perder resolução. Tem uma outra forma. Aqui em arquivo ainda, eu posso vir aqui, ó, em exportar. E aqui ele me abre um outro lag de várias formas de estar exportando. Posso exportar como PNG, que são aquelas imagens com fundo transparente. E exportar como, né? É basicamente aquela mesma configuração de salvar como. Ele vai me abrir aquele leque de informações. E salvar para o web. Quando eu clico aqui, automaticamente ele já vai deixar minha imagem mais leve. Então, ele me abre a opção de selecionar o formato. Vou botar aqui JPEG. Vou até diminuir aqui o zoom para ficar mais fácil para vocês verem. Tá? Aqui a nossa imagem. E aqui no ladinho, ó, ele vai me mostrar o tamanho, o peso dela. 238K. Porém, eu posso vir aqui na qualidade, colocar aqui, por exemplo, 72, que é o tamanho do arquivo que a gente criou. Quando eu faço isso, vocês vão ver que não perdeu resolução, ó. Vai continuar do mesmo jeito, ó. Daqui, vou botar 100%. Visualmente não mudou nada, tá com 238K. Se eu colocar aqui 72, visualmente não mudou nada, porém o meu arquivo de 238 KB está com 88. Então ele ficou bem mais leve. Vou salvar. Aula 2, banner, vou botar banner teste 2. Pronto. Eu tenho aqui, ó, o banner teste 1, uma imagem de 239K, e eu tenho o banner teste 2, uma imagem de 89K. Vou abrir o banner teste 1 no visualizador de imagem do Windows, ó. Tá aqui o nosso banner. Vou abrir o 2. E aí vocês vão ver que não alterou nada, ó. Vou colocar aqui 1, olhem aqui em cima, teste 1, teste 2, e visualmente não alterou nada, porém o nosso arquivo ficou bem mais leve. Vamos lá para a terceira forma, que é a que a gente mais vai utilizar para exportar os nossos arquivos. É a forma que eu mais utilizo, que permite que eu gerencie vários arquivos em vários formatos diferentes. Então, para dar um exemplo para vocês, vou pegar aqui, ó, vou até aqui em Downloads, vou colocar essa foto aqui. Vou aqui na área de trabalho,
Vou colocar essa outra foto aqui. E tá aqui. Tenho todos esses elementos. Vamos supor que isso aqui fosse a composição de um banner meu. E eu quisesse que todos esses elementos fossem exportados. Porém, eu quero exportar eles separadamente em formatos diferentes para o que eu vou trabalhar. Então, o que eu vou fazer aqui? Vou botar aqui luz, para ficar mais tranquilo. Vou botar aqui cara bonitão. Beleza, peguei aqui os nossos elementos. Vou utilizar a mesma coisa de selecionar várias camadas. Vou clicar na primeira, segurar Shift e clicar na última. Selecionei tudo que eu quero exportar, até o nosso background. Vou clicar com o direito e exportar como. Pronto. Ele vai me abrir uma outra camada, uma outra janela, que permite que eu possa gerenciar todos os nossos arquivos individualmente, galera. Aqui, ó. Então ele me fala o formato, qual o tamanho de cada arquivo, ó, e como eu posso exportar. Então esse fundo aqui do meu arquivo, vou selecionar ele. Eu quero que ele venha em JPEG com 72. Pronto, ele está com 32 KB. Já a mulherzinha aqui, eu quero com fundo transparente, um PNG. Aí aqui o PNG ele me dá uma segunda configuração, ó. Tem um PNG, ficou 235K, só que eu quero ele leve, tá muito pesado. Então eu clico aqui, ó, em arquivo menor de 8 bits. Vamos ver que visualmente não mudou nada, porém eu estou com um arquivo de 64 KB. Eu quero essa imagem aqui em JPEG 55 de resolução. Não vai mexer na minha resolução, porém vai deixar meu arquivo bem mais leve. E aqui a luz, que está com 24 KB, vou utilizar a mesma regra, 55. Não mudou nada na resolução, porém ficou com 5. Então todos os meus elementos juntos, todos esses 4 elementos, inclusive um com fundo transparente, vai acabar ficando mais leve do que o meu banner teste 2. Cliquei tudo isso, eu vou colocar aqui, ó, exportar. Vai escolher a pasta, seleciono e vou selecionar os meus arquivos. Pronto, ele exportou o nosso banner com todos os arquivos individualizados. Opa, tá aqui. Vou apagar esse. E aqui na nossa pasta a gente tem todos os itens separados, ó. Eu tenho aqui só o background, só a minha imagem, só o background, só a luzinha e só a imagem dela com o fundo limpo. Permite que eu possa fazer outras montagens. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos trabalhar com as questões dos ícones para a nossa aula ficar dinâmica. A gente tem mais uns 20 minutinhos aí. A gente está continuando com a nossa aula de ícones. Deu um timezinho aqui, ó. E aí eu vou mostrar para vocês agora essa parte do Illustrator. Ela é muito rápida porque eu não vou me aprofundar. Eu vou ensinar o básico do básico para vocês. Porém, galera, tudo que eu ensinei para vocês no Photoshop, se vocês forem mexer no Illustrator, vocês vão ver que é bem similar às ferramentas. Então é bem tranquilo a utilização. Por que eu vou te ensinar somente o básico, galera? Porque é o que a gente vai utilizar de fato na construção das nossas páginas, que é trabalhar com vetores. O que é o vetor, Vini? Vetor são arquivos que a gente utiliza para criar logomarcas. São arquivos que, uma vez que eu crio ele, não importa o tamanho que eu amplie, nunca perde resolução. Então eu posso pegar um vetorzinho, que é aqui no meu documento, ó, no Illustrator, eu posso criar um documento onde o vetor de 10 centímetros, se eu ampliar ele num tamanho de 50 metros, ele não perde resolução. É uma imagem vetorial. E ela é utilizada para a criação de logos, de marcas, ícones, infográficos, dentre outros objetos. Ele não trabalha com edição de imagem, mas de objetos sólidos. Então, a gente vai usar as mesmas regrinhas que a gente utilizou no Photoshop. Nossa tela de trabalho aqui inicial. Vou criar. E vou criar um documento aqui, ó. Mesma coisa do Photoshop, galera, ó. Web. A única diferença que ele vai me dar aqui é a questão das pranchetas, que ele não permite que eu trabalhe com camadas. Ele já inicia com pranchetas. Mas a gente não precisa se preocupar com isso. Então aqui, ó, 1920. Vou usar uma tela de 800 pixels. A gente pode editar essa tela. Posso colocar aqui 1080, como se fosse uma imagem monitor.
A tela 72 dpi, ele já deixa pré-definido, mas eu posso editar aqui, galera. Ó, posso botar 150, 300. Então, vou manter no 72 e RGB. Aqui a quantidade de prancheta é somente uma e vou criar. Pronto. Essa é a minha área de trabalho do Illustrator. Vocês vão perceber que ela é bem similar ao Photoshop, ó. Eu tenho um cursor de seleção, tenho caneta, retângulo, eu tenho a ferramenta pincel, ferramenta de texto, borracha, gradiente, o conta-gotas. Então ela é bem próxima, ó, a seleção de cores, ó. Só que aqui no Illustrator ele não seleciona duas cores, ele seleciona cor principal e contorno. Principal e contorno, onde eu posso estar alterando, ó. E o diferencial do Illustrator que são os arquivos vetoriais. É uma coisa que pega muito, que a galera às vezes confunde. Galera, se na tela de vocês não tiver aquela reguinha, é bem tranquilo de fazer isso, ó. Posso vir aqui em janela e aqui aparece tudo que eu posso exibir, ó. Todas as ferramentas disponíveis para mim que eu posso utilizar, tem aqui desde pincel, régua, variáveis, links, opções, ou por atalho, como eu disse, eu gosto muito de utilizar atalhos. Ctrl R e ele cria minha réguazinha aqui para visualizar, tranquilo. Voltando, o Illustrator ele trabalha com imagens vetoriais. Quem aqui já utilizou o Paint, aquela ferramenta do Windows, aquela que vem básica dele? Pô, criança ficar rabiscando aquilo lá era bom demais. Pô, Era do Brasil. ó. Então é basicamente a mesma coisa do Paint, galera. Você tem um baldinho de tinta, você consegue pintar, preencher um formato, só que ela é um pouquinho mais profissional. Então, eu vou ensinar para vocês algumas ferramentas básicas. Existem N possibilidades de trabalhar com Illustrator, desde 3D até outras. O que a gente vai utilizar são os básicos que permitem que a gente venha fazer as nossas edições. O Illustrator, um pouquinho diferente do Photoshop, ele tem algumas ferramentas que a gente vai utilizar sempre. Eu deixei essa área de trabalho crua, como abre, para configurar uma área de trabalho aqui com vocês, mas é uma coisa que eu gosto de utilizar. Então, por exemplo, quando eu configuro a minha área de trabalho, eu faço da seguinte forma. Aqui eu não uso a biblioteca. Aqui em propriedades eu gosto de deixar somente as camadas e as propriedades. E aqui em janela é onde eu vou colocar as ferramentas que eu mais utilizo. Então a ferramenta alinhar, tá vendo aqui, ó? Ele seleciona para mim. Essa ferramenta alinhar, eu vou colocar ela aqui, ó, do ladinho, que eu acho que fica interessante para mim. Essa daqui eu não utilizo. Aqui ainda assim eu venho em janela a ferramenta de gradiente, eu gosto bastante. Vou colocar ela abaixo. E a última ferramenta que eu costumo utilizar, né, com uma certa frequência, depende do que você for usar, são as pranchetas. Ferramenta de pranchetas eu vou colocar aqui também. Então eu tenho aqui camadas, pranchetas e a minha barra de propriedades. Em base... Dá pra modificar tudo, né? Tudo. E aí depois que eu modifiquei, se eu vim aqui, ó, em janela, e aqui eu tenho a minha barra de ferramentas e espaço de trabalho. Eu posso criar, né, ó, novo espaço de trabalho. E posso criar um nome, tipo um espaço de trabalho personalizado. Então, vou salvar, ó. Ele vai estar salvo aqui, ó, para sempre que eu quiser trabalhar, ó, tá selecionado o meu padrão. Vou vir aqui, ó, em automação e ele muda todo o meu espaço. Poxa, quero o meu espaço de trabalho original que eu utilizava. Vem aqui em janela, espaço de trabalho, Vim. Ele vai voltar ao que era. Então facilita muito. Beleza, galera, isso é o que eu utilizo em base, para não ser muito, e tudo que eu preciso vai estar aqui. Beleza? Vou explicar um pouquinho do conceito do vetor para vocês. O que é o vetor? São imagens sólidas que não perdem resolução, porém elas existem algumas regras de utilização. Então vamos lá. Vou pegar aqui a ferramenta retângulo, vou criar um retângulo aqui, ó. Pronto, eu criei o meu retângulo. No Illustrator ele trabalha com duas formas, preenchimento e contorno. Então se eu clicar aqui no meu retângulo, a meu painel de propriedades ele já fica selecionado. Então ele tem aqui, ó, preenchimento. Eu tenho padrões de cores já pré-definidos aqui.
E eu tenho aqui a minha paleta RGB que permite que eu faça modificações aqui, ó. Vou vir aqui na paleta de cores, vou utilizar aqui esse azul. Pronto, tá aqui. Se eu quiser aplicar um contorno, eu tenho que vir aqui na ferramenta de traçado, ó, já está selecionado. Na minha ferramenta de traçado, se eu clicar na cor, eu posso escolher a cor do meu traçado, ó, e aqui eu escolho a espessura. Vini, ele está criando o meu traçado de forma interna. Como que eu configuro isso? Ainda assim na ferramenta traçado, eu clico aqui, ó, no texto mesmo, e ele me dá as configurações, ó. Então eu quero cantos arredondados, eu quero que o meu traçado seja externo e acabamento arredondado. Pronto. Você vai ver que agora, ó, o meu traçado é arredondado, porém minha forma interna é pontiaguda. Aqui ainda eu posso trabalhar com alinhamento e se eu clicar aqui nessas opções, ó, ele me dá as opções de cores e aparência. Aqui ele me dá outras formas de alinhamento e aqui ele me dá as formas de personalizar a minha forma interna, ou seja, eu quero o cantinho arredondado, ó. Eu vou clicar aqui, ó, tipo de canto, e ele me dá 3 opções: arredondado, arredondado invertido ou chanfrado. Vamos ver aqui, ó, o arredondado ele vai criar uma forma. Vou até tirar o traçado para visualizarem um pouquinho melhor. Vou deixar sem contorno, tá aqui. O arredondado, vou clicar aqui, ó, tá selecionado os 4 cantos arredondados iguais. Você vai ver que ele arredondou os meus cantos. Se eu clicar aqui, ó, no arredondado interno, ele vai criar o contorno, só que internamente. Então, ó, interno, tá aqui internamente. Então, quando eu fizer isso, ó, ele vai criar o efeito oposto. Se eu utilizar aqui o chanfrado, ele vai criar um corte reto, diagonal, no nosso canto. Então, aqui, ó. Beleza? Então, as nossas configurações principais são essas. E uma outra configuração que a gente pode fazer aqui, que também seria interessante, é a de alinhamento. Diferente do Photoshop, eu tenho várias formas de alinhar no Illustrator. Então, eu vou criar aqui o nosso quadradinho. Se eu quiser copiar um arquivo, eu tenho as camadas aqui, porém, dentro da minha mesma camada, eu posso ter um monte de arquivos, galera. Então, por exemplo, ó, vou só para vocês verem aqui, criar vários arquivos, ó. Ele não fica igual no Photoshop, várias camadas, ele fica vários arquivos dentro de uma camada. Se eu quiser criar uma outra camada, eu venho aqui, ó, no maisinho, ó, nova camada, e aí eu crio outra camada. E aí, com a camada selecionada, se eu criar um outro arquivo, aí sim ele vai para a minha camada superior. Isso serve para questão de organização. Por exemplo, estou com esse retângulo aqui, vamos dar a cor dele, vou colocar ele vermelho. Ele está por cima do azul. Quero que o azul fique por cima dele. Eu só altero a posição da camada aqui, ó. Então, é basicamente para isso. Então, seria isso. Então, a forma vetorial é isso aqui, ó. Não importa o quanto eu aumente, ele nunca cria aquele efeito de pixel. Olha. Não estoura a imagem. Então, essa é uma das vantagens. Para que a gente utiliza isso, Vini? Utilizado muito para criar logomarca, né? E criar ícones. Os ícones é onde a gente vai trabalhar com um formato específico para criar nossas páginas, que é o formato SVG. O formato SVG é um formato bem leve, de arquivo muito leve, que permite que a gente edite as cores e algumas propriedades dentro do próprio site, utilizando o CSS. Então, vamos lá. Vou deletar aqui, ó. E existe uma coisinha mágica que a galera utiliza muito para criar logo. Se vocês prestarem bem atenção nisso aqui, vocês vão ter uma ferramenta fantástica para criar as logomarcas de vocês. Vamos lá. Eu venho aqui no Google,
Vocês estão compreendendo aí, galera? Tá dando para ouvir bacana? Sim, tá ótimo. Beleza. Vou vir aqui em ícones, ó. Botei até aqui, ó. Coloquei aqui, ó. Icon entrega. Peguei um ícone de entrega. Isso aqui é imagem, galera, ó. Vou pegar essa imagem aqui, ó. Clicar com direito. E vou salvar. Tá aqui a minha imagem. Então, se eu colocasse aqui, por exemplo, no meu Photoshop, eu tenho uma imagem. Uma imagem toda. Então, por exemplo, o que eu posso fazer são as configurações básicas nela. E se eu der muito zoom, ó, vocês vão ver que estoura. Porém, se eu pegar essa mesma imagem, vim aqui no meu Illustrator, aqui, ele ainda é uma imagem, galera, ó. Você vê que ele estoura. Porém, o Illustrator me dá a opção de transformar essa imagem em um vetor. Como é que eu faço isso? Esse aqui é o grande pulo do gato. Muita gente não ensina. Vou pegar ela e colocar aqui fora da área de pintura para ficar melhor a visualização. Então tá aqui a nossa imagem. Eu vou pegar ela e converter em um vetor. Lembra da ferramenta que a gente utilizou lá de seleção, a caneta, no Photoshop? Que eu posso criar formatos? No Photoshop a gente faz seleção. No Illustrator a gente cria um desenho. Porém, existe uma outra ferramenta que é muito bacana. Não vai ser sempre que vocês vão utilizar ela, conseguir utilizar ela 100%, porque existem algumas limitações de cores, gradientes. Mas, por exemplo, eu peguei essa imagem que é de uma cor só, formato sólido. Observem aqui, ó, esse é o momento mais interessante. Eu vou clicar nela e vocês vão ver que o meu painel de configuração de propriedades já mudou. Eu tenho aqui as dimensões da minha imagem, ó. Por exemplo, se eu botar aqui no centro, tá vendo? Eu tenho aqui a posição, eu posso espelhar a nossa imagem, beleza? Eu tenho o alinhamento e eu tenho essas aqui, ó, ações rápidas. Então, se eu vir aqui em ações rápidas e colocar aqui, ó, traçado de imagem, pode ver que é o penúltimo botão, o maior, o mais destacado. Vou clicar nele e ele vai me abrir essas opções. Como é só uma cor, uma cor preta, por assim dizer, eu vou escolher esse aqui, ó, traçado de imagem padrão. Pronto. Pô, Vini, a minha imagem ficou agora com um fundo branco. O que aconteceu? Eu acabei de transformar a nossa imagem em um vetor. Então a resolução dela ficou perfeita, por assim dizer, ó. Eu vou clicar aqui em expandir, vai aparecer, ó. E agora eu vou dar um zoom para vocês verem que não estoura mais a nossa imagem. Qual a outra vantagem dessa imagem? É que se eu clicar aqui agora, eu vou clicar aqui em desagrupar, ou seja, eu vou separar todos os itens. E agora eu vou apagar somente o que é branco, só essa parte aqui. Eu dou um clique e aperto Delete. Quero pintar o vidro de outra cor. Eu venho aqui, ó, tem de azul. Eu quero esse quadradinho aqui, ó, de vermelho. Quero este quadradinho, rosa. Quero esse aqui, de laranja. Vou apagar aqui, aqui, ó, aqui. Então, agora sim, a minha imagem é um vetor que permite que eu trabalhe com ele todo ou trabalhe com elementos isolados, ó. Então é basicamente isso o Illustrator, trabalha com imagens vetoriais. Se aplica o que, Vini? Cara, a uma infinidade. Para vocês terem um exemplo do poder dessa ferramenta, Tatu Tribal. Vou pegar uma imagem aqui, dá um tamanho grande aqui, pegar uma imagem legal. Essa aqui. Essa aqui tem direito autoral? Tem. Essa aqui também tem. Olha essa aqui, não tem problema. Vou salvar nossa imagem e eu tenho isso aqui, ó. Joguei a nossa imagem. Poxa, eu queria vetorizar essa imagem para mim retirar o fundo. Traçar da imagem, padrão, expandir e desagrupar. Pronto, eu tenho só a Tatu Tribal, só uma, só a outra, e escolho a cor que eu quero utilizar ela.
Vamos aplicar isso em outros objetos? Bandeira do Brasil. Tem alguém entrando aí? Ué, tá aqui, ó, bandeira do Brasil. Vou pegar uma imagem sólida, salvar ela. Vou soltar aqui no nosso Illustrator. Ó, uma imagem bem grande, ó. Beleza. Diminuir um pouquinho, tá exagerado. Tá aqui, ó, nossa bandeira do Brasil. Se eu usar o mesmo efeito, ó, aí ele se aplica aquela regra de cores, ó. Vou clicar aqui em traçar de imagem. Quantas cores eu tenho aqui, galera? Eu tenho o verde, 1, amarelo 2, o azul 3 e o branco 4. O branco conta como cor, Vini? Conta, nesse caso sim, porque a gente vai estar vetorizando. O branco é como se fosse a ausência de cor, porém o programa, o software, entende como se ele fosse uma outra camada de cor. Então eu não tenho opção de 4 cores, mas eu tenho de 6. Então vou selecionar aqui, ó, 6 cores. Ele está falando que é uma imagem muito grande que pode demorar um pouquinho de acordo com a minha máquina. Vou dar um OK. E aí, ó, ele está criando o meu traçado. Isso aqui é um detalhe, galera. Tome cuidado, porque dependendo do software e do poder da máquina de vocês, pode acabar travando, tá? Então, se vocês forem vetorizar, tipo a bandeira do Brasil aqui, ó, reduz ela um pouquinho mais, para que fique mais fácil do software fazer essa leitura. Então, ele está criando um contorno desde as estrelas até o texto, ó, ordem e progresso. Deixa eu carregar aqui, está quase no fim. Isso é porque esse PC não é tão ruim. Prontinho. Ele vetorizou a minha bandeira. Pode ver que não mudou nada. A única coisa que mudou é que perdeu aquele efeito de pixel. Ó. Então, tá aqui a nossa bandeira. Vou expandir e vou desagrupar. Pronto. Onde é amarelo agora, vai ficar vermelho. Que é azul, esse azul aqui, ó. E aí permite que eu faça edições e possa alterar o meu ícone de forma livre. Por que isso, Vini? Isso é justamente para que a gente possa estar utilizando na criação de ícones do nosso site. Os ícones são o que a gente vai utilizar muito. Regras de exportação do Illustrator, as mesmas regras do Photoshop. Por exemplo, se eu colocar aqui, ó, na minha camada, eu posso vir aqui, salvar como? Ele vai me dar N formatos aqui, ó, PDF, FPS, Illustrator, SVG. Se eu vier aqui arquivo e exportar, ele me dá exportar como? Ele me dá esses formatos aqui, ó, PNG, SVG para o Photoshop, ele exporta em um formato do Photoshop também, Flash, CSS, só o código, né, praticamente para me criar nas minhas páginas. Se eu clicar aqui novamente e exportar, ele me dá a opção de exportar para o web legado, que é a mesma regra do Photoshop lá, galera, ó. JPEG, PNG 8 bits, PNG 24 bits. Me mostra aqui o tamanho da imagem e como é que está sendo exportado. E existe uma outra forma de exportar. Por exemplo, nessa mesma área de trabalho, vou selecionar todos os meus itens aqui, clicar com direito e agrupar. Ou eu posso vir aqui, ó, dá um Ctrl C, selecionei tudo e aqui no meu painel de configurações aparece aqui, ó, de propriedades, agrupar. Vou colocar esses itens aqui, e eu quero exportar todos, do mesmo tamanho que eles estão aqui, as cores, né? E eu vou clicar, selecionar tudo, igual no Photoshop, só que com a ferramenta de seleção mesmo. Clicar com direito e tem aqui, ó, coletar para exportar. Aí ele me dá duas opções, galera. Como ativo único, o que que significa? Ele vai entender que toda essa seleção eu estou querendo transformar em um único arquivo. Ou vários ativos. Então ele vai separar eles. Ele vai criar esse painelzinho para mim aqui, ó. E ele mesmo vai nomear, ó, ativo 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4. E aqui, ó. Beleza. Tá me dando o formato que vai ser exportado, ó. PNG, PNG 8,
JPEG. E o arquivo que a gente vai utilizar é esse aqui, galera, ó, SVG. Então, beleza, Vini. Cliquei aqui, selecionei todos eles em SVG. Qual a vantagem de exportar um arquivo em SVG? Porque lá dentro do nosso site a gente vai conseguir alterar as cores, editar as cores, tamanho, sem perder resolução, e ele fica extremamente leve. Vocês têm uma noção? Vou exportar aqui esse ícone, que é um ícone do carrinho. Vou exportar ele e vou colocar aqui na área de trabalho. Pronto. Quando eu faço isso, na minha área de trabalho, o próprio software, ele cria a pastinha aqui, ó, SVG. Tá vendo? Vou abrir. E o meu arquivo tá como se fosse um formato de arquivo de internet, ó. É um ícone. Só que o meu ícone, ele tá com menos de 3 KB, cara. Então ele é muito leve, muito pequeno. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele vai abrir no meu navegador. Vou abrir aqui pra vocês verem que tô com as duas telas no monitor. Tá aqui, ó. Ele tá abrindo no meu navegador, no Microsoft Edge. E pode ver que ele abre na tela inteira sem perder resolução. Então eu tenho aqui um arquivo web sem perder resolução, com 3 KB de resolução. Vini, esse arquivo, qual outra vantagem? Que ele é editável. Então, por exemplo, se eu pegar esse arquivo e tentar abrir ele aqui no meu Illustrator, ele abre. Editável. Vou desagrupar, ó, e eu posso mexer nos itens separados, ó. Então ele mantém todas as propriedades dele, que permite que eu venha editá-lo. Tem uma super resolução e é super leve. Sempre que eu tentar exportar, ele aparece para mim. É alinhamento. Isso aqui é uma coisa muito importante, que vocês prestem atenção, que às vezes atrapalha um pouquinho, porque a gente se confunde. No Illustrator, eu tenho 3 formas de alinhar o meu objeto. Além dessas aqui, igual no Photoshop, eu tenho aqui, ó, alinhar a. O que é isso aqui? É que tipo de alinhamento que eu tenho. Então, o que aqui, ó? Eu posso alinhar a prancheta. O que é a prancheta? Essa área de trabalho branca nossa aqui. Eu posso alinhar a seleção. Ou seja, se eu selecionar todos eles e clicar aqui, ó, alinhar a seleção, eles vai alinhar no centro. Ou eu posso alinhar ao objeto-chave, por exemplo. Selecionei todos e, por último, segurando o Shift, selecionei esse. Alinhar ao objeto-chave. Ele entende, ó, pode ver que ele selecionou por interesse, que esse é o objeto-chave. Então ele vai alinhar todos os meus objetos a ele, ó. Ele não vai mexer nele, ele vai permanecer na mesma posição e os outros objetos vão ser alinhados. Então esse é o objetivo. Então, ó, selecionei eles, Shift, alinhar objeto-chave, tá aqui. Posso distribuir, eles vão distribuir ao redor do objeto-chave. Então, tá aqui. Ah, eu quero distribuir entre eles. Seleciona, distribuir entre a seleção. Clico na ferramenta distribuir e ele vai tentar distribuir entre os objetos. A prancheta, selecione todos os itens. Se eu clicar aqui na prancheta, ele vai tentar distribuir entre ela. Beleza? Então, é basicamente, então só fiquem atentos a isso aqui, porque às vezes acaba perdendo tempo. E a última ferramenta que a gente vai pegar hoje do Illustrator é essa aqui, ó. Paintfire. Tá vendo? Essa é uma ferramenta. Esses 3 ícones aí, essas 3 opções do lado aí. Essa aqui? Vou fechar aqui pra tu. Isso. Ó, vou tirar aqui. Aqui é a minha área de trabalho. Eu venho aqui em janela, ó. E aqui eu tenho minhas ferramentas, ó. A primeira dela é o alinhar. Quando eu clico nela, ela já vem aqui pronta pra mim, ó. Eu clico, segurando ela aqui, ó. Quando eu encosto aqui no meu painel, ela já cria essa barra de seleção informando para ficar fixa ali, ó. Pronto. Aqui em janela eu utilizo a ferramenta Paintfire, que é essa aqui, ó. E aí eu vou colocar, eu posso colocar ela aqui do lado também, posso colocar ela aqui em cima, ó, tá vendo? E posso colocar ela abaixo. Vou colocar aqui junto. E por último, a ferramenta que eu utilizo, que eu deixo sempre aqui, que é a de gradiente. Cadê você? Aqui. Pronto.
Essa eu coloco abaixo porque eu gosto do painel maior para trabalhar. Prontinho, tá aqui as nossas ferramentas. Quando eu clico nessa setinha, ele reduz ela e deixa só o atalho, para não consumir muito da minha área de trabalho. A única que eu deixo aberta é essa aqui, ó. Mas também você pode utilizar os ícones, ó. Tá vendo? Sem problema nenhum. Beleza. Voltando para Paintfinder, essa é uma ferramenta muito útil para você criar uma logo, galera. Para você criar um ícone, para você fazer edições. Por quê? Vamos lá na prática. Eu quero criar uma forma bem específica, né? Uma geométrica. E ela se aplica tanto a texto quanto a qualquer outro objeto, galera. Então, por exemplo, vou criar um texto aqui. Vou colocar um V e um D. Vamos ver como se eu fosse criar uma logo. Vou ampliar aqui o nosso texto, ó, segurando Shift. No Illustrator você tem que segurar Shift para aumentar proporcional tudo. Ele não é igual ao Photoshop. Então, cliquei aqui. No meu painel de propriedades é igual ao Photoshop. Tá aqui, ó, minha fonte. Vou utilizar uma fonte que eu gosto muito, a Ubuntu. Pronto. Tá aqui nosso texto criado. Vou tentar criar uma logo com base nesse textinho aqui. O que eu vou fazer? Por hora ele está como texto, então ele me limita algumas edições. Eu posso converter ele em curvas, né? Criar contornos. Eu posso vir aqui no meu atalho, teclado, Ctrl Shift O, e ele transforma ele em contorno. Aí ele já não é mais um texto, eu não consigo mais editar. Ele é como se fosse um objeto separado. Ou, tá aqui o meu texto selecionado, eu posso vir aqui, ó, na barra de propriedades, bem aqui ele vai estar, ó, criar contornos. Quando eu clico, ele faz a mesma coisa. Fiz isso aqui, ó, eu vou desagrupar. E agora eu tenho o D e o V como se fossem uma letra única. Beleza. Eu quero criar um efeito diferente. Vamos supor, eu quero criar um tipo de logo. Então vamos dar uma mesclada, uma coisa meio psicodélica aqui. Vou clicar aqui no nosso D. Vou girar um pouquinho. Se eu segurar a tecla Shift, ele vai girar de 5 em 5 graus. Vou girar aqui no olhômetro. Aqui é sempre bom. Vou clicar aqui no D e vou girar tudo de novo no olhômetro. Pronto. Fiz isso aqui. Vou pegar aqui uma bolinha. Vou meter aqui nos dois. Tá uma zona isso aqui, vem. Não tá bacana. Beleza. Qual a opção, né? Ou o que essa ferramenta faz? Agora aqui vem a parte interessante, ó. Vou criar um círculo aqui e criar uma forma oval aqui. Vou usar duas cores. Pronto. Quando eu criei essa ferramenta, criei dois... Opa, ferramenta de seleção. Criei esses dois itens aqui, ó. Vou selecionar os dois. Essa parte aqui, ó, que está escrito menos frente, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a sobreposição da parte amarela que está sobre a vermelha, ó. Vocês conseguem ver um contorno aqui, e ele vai apagar na vermelha. Então é como se ele fizesse um corte nesse formato na parte de baixo, ó. Por exemplo, se eu pegar essa ferramenta de seleção e utilizar essa daqui, ó, que é a interseção, o que ele vai fazer? Ele vai recortar a interseção dos dois, onde os dois se sobrepõem, ó, esse miolo aqui, e o restante vai ser apagado. Então, Ctrl Z. Essa ferramenta aqui, que é a ferramenta de excluir, ele vai excluir o centro e permanecer somente a parte externa. Ó. Tá vendo? Posso desagrupar aqui, ó, e eu tenho itens separados, ó. Essa ferramenta ele vai unir as duas formas, ó. Aqui ela já diz tudo, ó. Cliquei, transforma tudo numa forma só. E uma ferramenta bem interessante que eu utilizo. Essas outras aqui são variações dessa. Então, tipo, aparar, por exemplo, se eu desagrupar aqui, ó, desagrupar, ele faz o corte, né? Então, a diferença dela da aparar é que ela não exclui o objeto que eu utilizei para cortar. E assim essas outras, ó. Mas uma ferramenta que eu acho bem interessante é essa aqui, ó, que é a de dividir.
Então o que ela faz? Todos os objetos sobrepostos, ela cria as linhas e divide, como se ela separasse, como se ela entendesse que tudo é um objeto separado. Então, cliquei nela, vou desagrupar. O que acontece? Eu consigo separar todos os objetos, até as interseções. E que isso se aplica na logo, Vinha? Aqui, ó. Nessa bagunça aqui, eu posso vir aqui, ó, utilizar a ferramenta dividir e desagrupar. Pronto, eu dividi as minhas formas. Vou dar um zoom aqui para ficar melhor para vocês verem. E agora eu consigo separar os objetos. Ó. Eu quero só o que não está entre as letras. Vou meter uma cor aqui para vocês destacarem. Ó. E aqui, onde eram as letras, o contorno, né, a sobreposição da nossa bolinha com as letras, vou utilizar o branco. Ela permite que você vá criar logos, formas, objetos, dentre outros. Por exemplo, está separado, ó, se eu mover para o lado, ó, aqui, ó. Então, tal que se eu pegar o nosso objeto e colocar uma cor aqui, ó, vocês vão ver que ele cria essa interseção. Então, ela é utilizada para a criação de logos, dentre outras coisas. Então, é uma ferramenta que auxilia muito, ajuda, enfim. Essas são as ferramentas que a gente mais vai utilizar. Beleza, galera?